Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 31 de agosto de 2015, são 19 horas e 49 minutos, 33 graus na cidade de Jaú. Sensação de 33 graus. E vale a pena esperar, o Rafael está por aí com a gente. Não vai morrer tão cedo, não. Falando nele, está desejando uma boa noite a todos, viu? Nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Hoje com a presença do nosso querido Rafael Leonelli, lá do Maranhão, da cidade do José Sarney, nosso querido José Sarney. Nós estamos estudando o livro 3º, As Leis Morais, capítulo 1, a lei divina ou natural. Questão de número 615, viu, Rafael? 615. Esta questão, a pergunta para esta questão é a seguinte. A lei de Deus, ou melhor, nós estamos na 616, né? 616. Muito bem. A pergunta para a questão de número 616 é a seguinte. Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra. Se a lei de Deus é imutável, será que numa época ele teria dito uma coisa, prescrito uma coisa e proibido essa mesma coisa em outra época? Essa é a pergunta de Kardec aos espíritos, né? Porque as escrituras, as ditas escrituras sagradas, são contraditórias, né? São contraditórias em si. Exatamente, é por essa razão. Até porque a afirmação de Moisés na Bíblia, na qual ele proíbe a prática da mediunidade, né? Está escrito lá na Bíblia, ele proíbe a mediunidade. É verdade, está escrito mesmo, né? Então, evocação, né? Evocação de espíritos e tal, né? Proíbe a mediunidade. E por conta disso, muita gente condena a mediunidade dizendo que Moisés proibiu a mediunidade, que não era para ser praticada. E quando Moisés fala alguma coisa, ele sempre fala em nome de Deus, né? Não é ele que está proibindo, né? Deus que estaria proibindo. A resposta dos espíritos a essa pergunta é a seguinte. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Então, quando se fala de lei natural, não é só a lei que rege o mundo moral ou o mundo dos espíritos, mas também aquelas que regem o mundo material, o universo, né? Todo o universo. Todas as leis, tanto as leis que regem a matéria como as leis que regem o espírito, são leis naturais, estabelecidas por toda a eternidade, não tem diferença. Sempre foram as mesmas leis. O homem é que acaba, de tempos em tempos, descobrindo, né, alguma lei que ele não conhecia e tudo mais. Deduzindo. Hã? Deduzindo.
de certa forma. Acaba descobrindo do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista humano, porque do ponto de vista da eternidade, elas sempre existiram, quer dizer, elas estão lá desde sempre. O homem que não as conhecia. Quando conhece, assim, descobrir tal lei. Né? O sujeito entra numa banheira cheia de água, e daquele mergulho o corpo, ele coloca uma porção de água para fora. Ele deduz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Né? Quer dizer, essa lei sempre existiu, só que precisou um determinado momento lá em que o homem atinou para aquilo. A mesma coisa que o sujeito que vê cair a maçã, né? E descobre a lei de gravidade. A gente pode dizer que inventou, né? Ou descobriu por conta do ponto de vista humano das leis, né? Do ponto de vista humano, ela foi conhecida a partir daquele momento. Então, o sujeito descobriu tal lei. Como é, por exemplo, a questão do motor a vapor, a questão do motor movido a derivados de petróleo, enfim, tudo aquilo que o homem acaba por conhecer, por aprender, por desenvolver, é tido por descobertas, né? Por exemplo, o homem inventou agora, há pouco tempo, acho que eu fiquei sabendo na semana passada, mas deve ter algum tempo aí, um skate que flutua. A gente conseguiu lá colocar um produto de hidrogênio, se não me engano. O hidrogênio ele é projetado através de canos para fora do skate, e o skate flutua, como um filme De Volta para o Futuro, né? Que era ficção muito tempo atrás. Agora existe. O trem-bala tem o mesmo princípio, né? O trem-bala ele não toca no trilho depois de uma determinada velocidade, ele flutua. Por isso que ele pode andar naquela velocidade, né? O princípio dele é esse mesmo. Então vamos lá. Questão número 617. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais do que à conduta moral? Resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. « 617A. É dado ao homem aprofundar umas e outras. Não é tomar umas e outras, né? É aprofundar. Resposta: sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso. Não dá para conhecer tudo numa existência só, né? Aliás, ao contrário, ele vai fundo nas leis da matéria, né? Para depois despertar para a necessidade de procurar entender as leis que regem o espírito. A realidade é essa, né? A verdade é essa, porque sem conhecer muito bem as leis materiais, ele não desperta, ele não atina para as leis morais. Aliás, ele julga que tudo acontece na matéria, né? Como a ciência humana até hoje julga, por exemplo, que a vida é um acidente biológico. Para nós, isso é uma heresia, né? Uma estupidez. Né? Eu não consigo conceber a vida dessa maneira, né? Não dá para conceber. Aliás, nada ocorre por acaso. Pelo contrário, a gente sabe que o acaso não existe. Aliás, as próprias leis materiais dizem que o acaso não existe. Tudo é fruto de alguma coisa. Não existe nada fruto do acaso. Mas, de qualquer maneira, os biólogos dizem que é assim. A lei humana ainda não vai além disso, a gente tem que ficar com isso. Kardec dá a seguinte explicação, acresce a seguinte explicação a essa resposta. Que são, de fato, alguns anos para se adquirir tudo o que constituiu o ser perfeito? Embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado, a mais longa existência possível é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada, como acontece com um grande número.
Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida, do corpo e as da vida da alma. São as leis morais. Por essa explicação de Kardec, ele deixa mais uma vez claro que quanto mais douto é o homem nas leis físicas, menos ele pode opinar sobre doutrina espírita. Assim como nós não temos condição nenhuma de opinar sobre qualquer lei, qualquer ciência humana que nós desconheçamos. Não é? Então, o grande erro que o espírita comete, a grande maioria dos espíritas comete, é dizer, doutor fulano de tal falou. Se o doutor fulano de tal não for profundo conhecedor de doutrina espírita, a opinião dele não tem a menor validade. Fica no campo da opinião pessoal. Apenas isso. Questão de número 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Resposta. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Consequentemente, as mesmas leis que regem o nosso mundo podem não reger outros mundos. Hã? Assusta, você acha? Por quê? Não, assusta sim, porque a gente acha que a gente não tem nem noção do tamanho da grandeza. A gente não tem noção porque não conhece. Olha, se não existissem os peixes no nosso planeta, um espírito viesse e lhe dar a seguinte orientação, instrução. Existem planetas onde existem seres que vivem mergulhados na água e ali respiram e ali retiram o seu alimento. Nós teríamos condição de entender? Como é que você vai entender um ser que habita dentro da água? Se a gente ficar 5 minutos, 10 minutos com a cabeça dentro da água, a gente morre. É um mundo à parte. É um mundo dentro do nosso mundo. Né? Então dá para entender com facilidade. Existem seres que se alimentam, por exemplo, cuja vida subsiste não do oxigênio. Pode subsistir do hidrogênio, do azoto, do ferro, do manganês, do cálcio, da bauxita, sei lá, qualquer outro elemento químico que tenha no planeta dele. E o órgão principal que entretém a vida não é o pulmão, né? Que é aquele que absorve o ar, ou os outros órgãos que retiram o oxigênio de outros, através de outros meios, né? Então, eles retiram outras coisas que eles entretêm a vida, só isso. Eu não vejo muita... Não me surpreende muito, Sim. Não me surpreende muito. A gente sequer imagina. Mas no começo me chocou também, viu? No começo me chocou também. Mas depois eu fui habituando com a ideia, habituando. Depois, quando você habitua com a ideia, você se familiariza com ela, tem toda a lógica do mundo. Né? Toda a lógica do mundo. Eu sei que você não está contra aquilo que eles estão falando, eu sei disso. Eu estou dizendo... É interessante os cientistas lerem isso. Porque eles acham que eles descobriram algo que nunca mais ninguém vai descobrir nada melhor. Eles sempre se acham o bambambam. Você está falando dos cientistas? Os cientistas deveriam ler isso. Para mostrar que eles não sabem nada também. Não adianta eles lerem isso. Não. Quais leis naturais estão falando? Não entende? Quais leis naturais estão falando? De quais leis naturais? De todas as que regem o mundo moral e o mundo físico. Todas as leis que regem o mundo físico e o mundo espiritual, o mundo moral, são leis naturais. Não tem como classificar. É óbvio que não pode ser como mais adiantado que o nosso. Não, óbvio não é, porque a igreja até pouco tempo atrás disse que o mundo era o centro do universo. O sujeito foi obrigado a desdizer isso. Essa colocação. Não, eu estou pensando não é tão óbvio assim. Faz pouco tempo, a Igreja Católica afirmou categoricamente que no inferno havia um fogo que não se extinguia
e que queimava a pessoa e a pessoa não deixava de... que era o fogo eterno que queimava sem arder, sem destruir o corpo. Era a afirmação dele até pouco tempo. Agora veio o Chiquinho e falou que não tem fogo no inferno. Fogo no inferno não existe, foi o que ele falou. O Chiquinho está sabendo o que está falando. É o Chiquinho. Tá bom, mas tem espírita que não sabe disso, tem espírita que não estuda esse livro, como é que você quer que ele saiba? Não tem nada ali natural aqui não. Natural para nós que estudamos. Eu me habituei com essa ideia e realmente comecei a raciocinar. Peraí, os corpos podem ter aparência humana, como nós, mas não ter os mesmos órgãos. Qual o problema? As mesmas propriedades. Porque aqueles que imaginam os seres de outros planetas, imaginam com rabo, com chifre, com tromba, né? Uma mulher com 3 seios, já 2 já é muito, né? Tem mulher com 3. Aparece naquele filme como é que é o nome daquele filme? Como é que é o nome daquela nave, que os caras guerreiam com nave, um atrás do outro, assim. É um filme, agora já virou um clássico já, né? Guerra nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, né? Aparece lá um momento que o cara tá lá em algum lugar, aparece uma mulher lá com 3 seios, né? E os caras ficam bolando umas coisas assim, umas coisas absurdas. Na realidade, não precisa mudar nada, eles podem ter a mesma aparência que nós. Só que os órgãos internos vão ser adaptados ao meio que vive. Não é apenas isso. Não muda nada. Eu acho que seria até antes de ser espírita, só o planeta é composto daqui da vida. Então a ideia espírita já existia dentro de você. Porque você não era religioso. Se você fosse, você não aceitaria isso, não. Me parece que deve ser mais harmônica. Quanto mais elevado o mundo, mais harmônica é a aparência. Eles dizem que não existem as arestas, né? Que as formas são mais arredondadas, são mais suaves. Está lá na Revista Espírita de 1862, quando ele fala de Marte. Né? Gostei dessa forma. Hã? Eu gostei da forma arredondada. Então. Por isso que a mulher é criada assim, redondinha, né? Então. Não pode mais nada. Somos mulheres. Não somos mulheres. Vamos lá. Item 2, conhecimento da lei natural. Essa questão é muito interessante, olha. Preste bem atenção nessa questão de número 619, porque ela esclarece, ela abre assim um campo para reflexão muito grande a respeito do que acontece no nosso mundo. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei. A gente fica se perguntando, né? Por que é que as outras pessoas muitas vezes estão muito próximos, né, do entendimento dessas leis e outras estão tão distantes, né? Embora sejam pessoas boas, muitas delas, né? Sejam pessoas honestas, sérias e tal, né? Então eles respondem assim, os espíritos respondem assim: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Daí a necessidade de nós não só estudarmos a doutrina espírita, mas entender a maneira como os espíritos pensam. Porque eles entendem melhor as leis de Deus, não é? Se eles entendem melhor, a linguagem deles não podia ser a mesma linguagem nossa, para se referir a essas leis. Tinha que ser uma linguagem, de certa forma, diferente, quebrando modelos, né? Modelos que nós temos aqui na Terra, do que é Deus, né? Como ele age, por que maneira ele faz as suas coisas, né? Eles tinham que quebrar isso, senão eles não podiam explicar minimamente essas leis. Para explicar minimamente essas leis, eles tinham que dar outras noções para nós. Eu não digo que eles tenham falado ampla e explicitamente toda a verdade, porque não falaram mesmo. Nós ainda não temos inteligência para entender. Mas o que puderam falar, falaram de maneira ampla e explícita, não deixando razão para dupla interpretação. Então é necessário entender isso. E a gente só vai entender isso de uma única maneira, só tem uma única maneira de entender. É indo nas entrelinhas da resposta. Tentando caminhar pelas entrelinhas e tentando realmente ir fundo na compreensão daquilo que eles tentam ensinar. Senão,
A gente não, se a gente simplesmente lê, vai passar batido um monte de coisa. Vamos lá. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. O que é pesquisar? Hã? Pesquisar é você fazer a comparação entre as coisas. Isso que é pesquisa. Pesquisa é você buscar uma informação, buscar outra, buscar outra, buscar outra, buscar outra, e colocar aquelas informações em confronto. Isso é pesquisa. Se você não faz isso, você não entende doutrina espírita. Se o seu pensamento for linear, você não consegue entender doutrina espírita. Doutrina espírita requer uma coisa extremamente importante: reflexão. A respeito da Bíblia, que o senhor falou para mim dar uma olhada, a gente estava lá, estava entendendo totalmente diferente. Entendeu? Quer dizer, já veio por um outro olho. Por quê? Porque você recebeu uma série de informações. Essas informações, no começo, causam confusão. E causa mesmo. É natural que cause, porque é assim que tem que ser mesmo. Porque você pensa de uma maneira. Alguém vem e fala de outra maneira. Eu estou falando de alguém, os espíritos. Vem e fala de outra maneira. Aí você começa a ter que colocar aquilo que você pensava para fora da sua maneira de ser e assimilar aquilo que você recebeu como ensinamento. Esse processo é um processo que leva um determinado tempo. Aí você vai automaticamente substituindo a maneira de pensar e ver as coisas pela maneira nova de pensar e ver as coisas. Aí quando você lê um texto, com essas novas informações, você entende esse texto de maneira, não de maneira diferente, mas de maneira clara. Porque a Bíblia, eu posso dizer para você, com segurança absoluta, a maioria daqueles que leem a Bíblia, leem por desencargo de consciência. Porque a maioria não entende quase nada. Posso falar isso com segurança mesmo. É fácil de entender isso, porque, primeiro, a linguagem é extremamente arcaica. Era uma linguagem falada para um povo que vivia no deserto, que quase não tinha quase não tem vegetação nenhuma, são poucas as vegetações que lá existem, árvores são muito poucas, são específicas. A grande quantidade que existe lá é de um lago, que eles chamam de mar, que na realidade não é um mar. Aquilo que eles chamam de montanha não passa de monte para nós. São montículos, se for ver, são pequenos montes, né? Pequenos mesmo, do ponto de vista geográfico. Se pegar um pico da Neblina, 900 metros de altura, aquilo realmente é uma montanha, né? 900 metros de altura. Então, a linguagem falada por Jesus e por aqueles que escreveram a Bíblia é uma linguagem falada, usada especificamente para aquele povo. Jesus não falava para a posteridade, como as pessoas pensam. Ele falava única e exclusivamente para aquele povo. Para aquele momento que eles estavam vivendo, porque o povo judeu era um povo extremamente cioso de si mesmo, muito orgulhoso, muito vaidoso, como é, que vê até hoje. O que eles estão fazendo na Palestina? Olha o que eles estão fazendo, eles estão destruindo a Palestina, destruindo a vida daquelas pessoas, porque dizem que aquela terra é deles. Esperam Jesus até hoje. Né? E tanto é verdade que Jesus falava para aquele momento, para aquele povo, para aquela hora, que ele diz assim, dê a outra face. Quando ele falou para dar outra face, não é para a gente ser subserviente, né? O cara bate na sua face, você tem que dar, não é nada disso. Né? A história é que o romano batia com as costas da mão, porque dizia que o judeu não merecia, o judeu valia menos que um asno. Esse era o termo que eles usavam. Então, quando eles batiam com as costas da mão, era para humilhar. E quando Jesus manda dar outra face, não é porque é para ser o sujeito ser bonzinho, subserviente, se submeter à agressão. É que se ele desse a outra face, o romano era obrigado a bater com a palma da mão. O que significava
em termos de significado do gesto, que ele estaria se igualando ao romano. Ele obrigaria o romano a bater nele da mesma maneira que ele bateria no outro romano, ou seja, se igualando em condição social. Olha, a projeção do pensamento de Jesus não tinha nada a ver com aquilo que a gente imagina dele, que os religiosos imaginam dele. Nada a ver. Jesus era um revolucionário. Morreu por ser revolucionário. Né? Então a gente percebe que ele falava para aquele momento, especificamente. Ele usava imagens do cotidiano daquele momento. O que acontecia naquele momento. Como o povo lidava com Deus. Como eles faziam a sua oferta. A maneira através da qual eles acreditaram, foram levados a acreditar em Deus pelos sacerdotes, pelos fariseus, por aqueles que eram os potentados, as autoridades da religião. Né? Tudo isso acaba fazendo com que a gente entenda, esse entendimento, essa compreensão dos fatos, nos leva a entender aquilo que ali está escrito, contextualizando. Então, você contextualiza e você passa a entender com maior clareza. É muito interessante esse fenômeno, viu? É um fenômeno que só passa quem estuda a doutrina espírita. Se você não estudar, você não consegue detectar esse fato. Não é interessante? Dava para perceber que ele falava muito bem pensado para não se dar mal também, né? Porque o pessoal não podia pegar ele. Os caras não viam a hora. Não viu a hora de pegar ele numa derrapada para poder, claro, eles queriam tirar ele da frente dele. Não foi cambada de mafioso. Um monte de mafioso que queria tirar ele da reta porque ele estava causando prejuízo. Né? Quando eles falam, a grande questão daquela época era o imposto. Essa era a grande questão. O judeu não aceitava pagar imposto para Roma de jeito nenhum. Não aceitava. Tanto que o livro, eu não sei se era um livro 50 anos depois, não, Ave Cristo, Paulo e Estevão. Ou Ave Cristo ou Paulo e Estevão. Se eu não me engano, é Paulo e Estevão. Que Estevão foi o primeiro mártir, considerado o primeiro mártir do cristianismo. Estevão. E Estevão, Emmanuel fala de uma cena em que Estevão está caminhando com o pai pela rua, e o pai era um judeu muito orgulhoso, como eram os judeus daquela época. Estevão era um cara humilde, era um espírito diferenciado, né? E ele está caminhando com o pai, e ele começa a imprecar contra os romanos, porque não aceita o jugo romano, não aceita a dominação romana. E ele fala: pai, fica quieto, não faz assim, o senhor vai ser punido. Não faz desse jeito, não age dessa maneira. Né? E depois mostra o diálogo dos dois, e o pai querendo, o pai inclusive parece que é agredido. Eu não lembro, faz muito tempo que eu li, mas eu lembro desse fato, né? Dessa passagem que mostra claramente o pensamento do povo judeu em relação ao povo romano. Então eles faziam do imposto uma questão religiosa. Elevavam aquilo a questão religiosa, você imagina. Né? Aí, por isso que fazem aquela pergunta para Jesus. Se é lícito pagar o imposto. E colocaram ele entre a cruz e a espada. Colocaram ele numa situação, numa sinuca de bico. Se ele fala que é lícito, o povo judeu mata ele. Se ele fala que não é lícito, o povo romano mata ele. Não é um espírito superior como aquele? Não tem sinuca de bico com espírito superior. A verdade é essa, ele tem um conhecimento vasto das coisas. Era um espírito sublime, né? Não tinha nada que o impedisse de fazer, de realizar a tarefa dele como ele realizou. E até hoje a tarefa é reconhecida, né? Por todas as pessoas do mundo inteiro, inclusive os não cristãos, né? Conhecida por todos. Mas o fato era esse. Eles sempre procuravam colocar ele numa situação que ele fosse pego de calça curta para eles poderem matar. Até que Judas entregou ele, né, pelo dinheiro que entregou, segundo que conta a história, e acabaram crucificando o homem.
Então, vamos lá. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Lei de progresso, né? Acrescenta Kardec a seguinte explicação a esta resposta. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre desse princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Uma injustiça sem igual, né? Não tem nada que pudesse mensurar uma injustiça como essa. Como Deus não é injusto, deve ter algo que explique essa situação. E essa explicação só pode vir da lei de reencarnação, da pluralidade das existências. Senão, os homens não seriam favorecidos pelos mesmos meios, pelos mesmos recursos, né? Questão de número 620. A alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Resposta. Ela a compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ele a esqueça. Então, todos os homens conhecem, sim, não é? As leis de Deus de uma maneira mais clara antes da encarnação, seja qual for a sua elevação. Não é? É claro que, guardada aí as diferenças de elevação moral entre os espíritos, é claro que aquele mais atrasado conhece menos e entende menos, mas ele conhece melhor que depois de encarnado. E depois de encarnado ele se corrompe e aí ele se deixa levar pelos maus pendores, é alimentado pelos vários fatores e realmente acaba esquecendo de uma vez por todas, né? Só vai lembrar depois que morre. Isso, como esse nosso irmão fez aí em Bauru, né? Questão de número 621. Essa resposta é magistral, né? A pergunta é magistral e a resposta é magistral, né? Onde está escrita a lei de Deus? Você perguntar isso com o religioso e falar na Bíblia. Hã? Na Bíblia, de cara, de bate e pronto. Ele vai dar um 100 pulos na bola, na Bíblia. Né? Resposta dos espíritos na consciência. Aqui tem um rodapé. René Descartes, na terceira de suas meditações metafísicas. Aliás, eu queria avisar para vocês, fazendo aqui um parênteses, vale a pena fazer. O nosso site estava com problema quando nós quisemos acessar o Elogio da Loucura, viu o nome do livro? Se vocês quiserem anotar, Elogio da Loucura. Já está disponível no site, viu? Na realidade foi feito, existe um programa que gere, que administra o site. E esse programa, ele estava desatualizado e acabou mudando. Ele tem uns códigos, né? Ele acabou, por si só, mudando os códigos, por isso que eles não apareciam. Agora, vocês podem entrar lá em livros, né, literatura, vocês vão, acho que é livros diversos, se não me engano, vocês vão achar lá o livro do qual estou falando. Chama-se Elogio da Loucura, do Barão de Roterdã. Se eu não me engano, o nome dele é Roterdã, eu tenho certeza. Se eu não me engano, é Roberto Roterdã. Roberto Roterdã. Eu não tenho certeza do primeiro nome, mas Roterdã, com certeza. Leiam esse livro, vocês vão achar extraordinário. Vai ilustrar bem aquilo que nós falamos na aula anterior. Descartes, na terceira de suas meditações metafísicas, declara que a ideia de Deus está impressa no homem, como a marca do obreiro impressa na sua obra. Olha que interessante, né? René Descartes, ele pegou a coisa assim, bem
né? Bem a miúde mesmo, ele conseguiu definir, né? Bem a miúde, os espíritos responderam de maneira muito sucinta, né? Na consciência. E o René Descartes pegou essa coisa e falou a mesma coisa de uma outra forma. Essa ideia de que Deus é inata, essa ideia de que Deus é inata no homem e o impele à perfeição. Embora as escolas modernas de psicologia neguem a existência das ideias inatas, o Espiritismo sustenta essa existência através do princípio da reencarnação. Por outro lado, as ideias de Deus, da sobrevivência, do bem e do mal, existem e existirão sempre entre todos os povos. A lei de Deus está escrita na consciência do homem como a assinatura do artista na sua obra. Legal, né? É uma maneira diferente da gente entender isso também, né? Aliás, uma maneira diferente? Não. É a maneira racional, né? Da gente entender essa questão. Questão de número 621. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de lhe revelarem? Lhe revelem, desculpe. Tem necessidade de que lhe revelem. Resposta: ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela fosse lembrada. Então, a gente pode fazer aqui, em cima dessa resposta, a seguinte afirmação: ninguém ensina nada para ninguém. Você apenas estimula, né? Apenas estimula a pessoa a buscar dentro dela aquilo que já existia em essência. Apenas isso, né? Questão de número 622. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Resposta: sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Questão de número 623. Esses que pretendem instruir os homens na lei de Deus, não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se muitas vezes através de falsos princípios? Resposta: os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíram a si mesmos por ambição, uma missão que não tinham, certamente os fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. O Criador tira do erro a utilidade, né? Questão de número 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Se homens que se atribuem-se a si mesmo por ambição, uma missão que não é verdadeira, que não é a deles, então qual é o caráter do verdadeiro profeta, né? Como é que a gente pode reconhecer o verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Só a palavra não basta, né? Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, além de palavras, você tem que fazer aquilo que Jesus fazia, exemplificar. Não basta. Se o cara se atribui a si mesmo um papel de que ele não é digno e merecedor, é só observar as ações dele, vai saber certinho. Aliás, a gente pode dizer que a grande maioria, Questão de número 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Resposta: vede Jesus. Guia é fácil de ser, né? Até cachorro é guia, né? Tem cachorro que é guia de cego, mas modelo... Jesus era modelo de moralidade, modelo de comportamento do homem, né?
Aí Kardec faz um acréscimo de explicação a essa resposta e diz o seguinte: Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nolo oferece como mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ela estava animada do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns, os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes o desviaram por falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas. Instituídas, está instruídas aí, né? Instituídas para servir às paixões e dominar os homens. A palavra certa é instituídas. Hã? Não falam da mãe de Jesus? Falam no Evangelho? Falam. Não, no livro dos Espíritos eu não lembro de ouvir nada não, mas no Evangelho segundo o Espiritismo fala, e fala inclusive que ela, em determinados momentos, e seus irmãos não entenderam a missão de Jesus. Ah, sim, o espírito mais sublime que nasceu na Terra. Olha, a gente precisa entender uma coisa: boas árvores não dão bom fruto. Então, se Jesus nasceu de Maria e de José, é porque eles eram espíritos à altura dele. Não, talvez, no mesmo grau evolutivo, mas espíritos que tinham uma índole muito boa, excelente. Não, o grau dele não teve nenhum. Questão de número 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e as dele foram conhecidas por intuição? Resposta: não dissemos que elas estão por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles preparavam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. É só estudar a história das religiões, né? E a gente vê com facilidade aquilo que ele está ensinando aqui nessa resposta. Mas as leis de Deus sempre estiveram presentes na humanidade, sempre, em todas as épocas da humanidade. Questão de número 627. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Boa pergunta, né? Se Jesus falou das leis de Deus, qual a necessidade dos Espíritos virem ensinar alguma coisa? Resposta dos Espíritos a essa pergunta de Kardec. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico. O que significa alegórico? Fantasioso. Esse é o nome, esta é a tradução da palavra alegórico, sinônimo desta palavra, é fantasia,
não é? Ele ensinava através dessas fantasias, porque ele falava para pessoas semi-selvagens, para crianças, né? Do ponto de vista espiritual. Em forma de parábolas. Parábolas são historietas, não é isso? Porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Então, ele não falava para os dias de hoje. Ele falava para aquela época. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. O que é uma coisa inteligível? Para que todos possam entender. Inteligível é uma coisa que se compreende. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Olha a resposta dos Espíritos, gente. A razão de cada um. Ninguém tem o direito de impor espiritismo para ninguém. Porque é a razão de cada um que aprecia aquilo que os Espíritos ensinam. Não é a vontade do encarnado, daquele que está falando do doutrina espírita. É a razão de cada um. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é todo amor e caridade. Aqui tem uma nota do tradutor que diz o seguinte: comparar esta resposta à mensagem do Espírito de Verdade, colocada por Kardec como prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, como se vê, desde os primeiros momentos, os Espíritos anunciaram que a finalidade da doutrina era o restabelecimento do cristianismo. Reestabelecimento. Ele foi falseado ao longo desses 2000 anos. Totalmente falseado. Totalmente. Ele foi desvirtuado, falseado, manipulado por aqueles que se julgam representantes de Deus na Terra. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Questão de número 628. Resposta: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Olha o que significa a doutrina dos Espíritos, gente. Nunca o homem recebeu, em toda a sua história, comunicações tão completas como as que estão contidas nesse livro. Nós temos, quando a gente fala que nós temos um tesouro, pode parecer um pouco de exagero, mas não é não, viu? É a realidade. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério. Isto é, o ensinamento dado para pequenos grupos de maneira velada, não é? E o ensinamento chamado esotérico, não é? Pequenos grupos dentro de templos de maneira velada. É só aqueles iniciados que tinham acesso, viu? A comunicação dos espíritos, as suas orientações, tudo mais, ao longo de toda a história da humanidade, né? Sempre houve médiums, sempre houve sacerdotes que lidavam com mediunidade, com a manifestação dos espíritos, etc. Para os que consideravam profanos, ou seja, aqueles que não eram iniciados nesses mistérios eram considerados profanos. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco, e na maioria das vezes alegórico.
Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar. Olha que interessante, gente. Nenhum sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, ou seja, todas elas trazem de ensino, seu bojo, algo que revele as leis de Deus. Porque todos encerram os germes das grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento, são hoje mais fáceis de coordenar, graças à chave que vos dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Está vendo, Denise? Porque você leu a Bíblia e entendeu de maneira diferente? Por causa disso. Pela mesma razão que eles estão explicando aqui. A chave. Quando o Espiritismo dá essa chave, ele esclarece todos os outros textos. Não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Quer dizer, quantas encarnações nós vamos ter que estudar para chegar ao entendimento de todas essas coisas? Rodapé de número 3. Os textos sagrados das grandes religiões, como a Bíblia, os Vedas, os sistemas de antigos filósofos, as doutrinas de velhas ordens ocultas ou esotéricas, todas encerram grandes verdades nas suas contradições aparentes. Os espíritas não devem recuar diante desses sistemas, ou ver-lhes apenas as contradições, quando possuem a chave do Espiritismo, com a qual estão aptos a decifrar-lhe os enigmas, descobrindo seus poderosos motivos de esclarecimento. Também nos sistemas modernos de filosofia ou de ciência, por mais contraditórios que pareçam aos espíritas, uma análise verdadeiramente espírita poderá revelar a existência de grandes verdades. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito? O homem ficou 2 anos nesse marasmo. Foram 2.000 anos, 2.000 anos nesse marasmo. E os homens que poderiam esclarecer melhor, o que fizeram? Mantiveram a ignorância, porque a ignorância rende dinheiro. A ignorância abre o bolso do cara. Quando o cara fala assim, peraí, a autoridade da igreja está dizendo que eu vou para o inferno se eu não colaborar com a obra de Deus, eu dou minha fazenda, dou minha casa, dou meu carro, não vou tiver. Não é? Ele não queria ir para o inferno, só isso. Medo. Só que nós estamos no século XXI, e no século XXI as pessoas riem, né? Dessa infantilidade toda da igreja de afirmar a questão do inferno, o céu, né? O céu. Aí o cara que está no Polo Norte, quando ele aponta o céu, ele está apontando o inferno, porque ele está. Então, quando ele aponta o céu, ele está apontando o inferno. E quando o cara está no Polo Sul, está apontando o inferno, está apontando o céu. Peraí, como é que é esse negócio? O cara começa a refletir, porque hoje nós temos uma coisa que não existia aí há 15 anos atrás. Uma coisa chamada GPS. O cara hoje põe no GPS as coordenadas de um lugar e vai exatamente naquele lugar. O homem ampliou a sua maneira de ver a vida, de ver geograficamente o mundo, a distribuição geográfica do mundo, por que as coisas acontecem. Não dá mais para você querer impor dogma. Não dá para você chegar para o cara e falar, você tem que acreditar porque assim está acabado. Eu estou falando que é assim. Não é mais assim. As pessoas começam a refletir, começam a pensar, peraí, como é que é essa história? Por quê? Pergunte 2 vezes por quê, dentro de uma reunião católica, os caras disputam lá de dentro. 2 vezes, não precisa muito não. A terceira, vaza. Bem, depende da reunião espírita também, né? Depende, né? Se o cara não tiver condição de responder. Obsediado, preferência. Item 3, o bem e o mal. Questão de número 629.
Qual a definição você pode dar à moral? Resposta: a moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo, tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Moral, regra de boa conduta. Questão de número 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Resposta: o bem é tudo, o que está de acordo com a lei de Deus. O mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Existe o mal? Absolutamente. O mal é uma criação humana, né? Absolutamente. Porque, de certa forma, todos nós vamos ter que nos conformar às leis de Deus. Mais dia, menos dia, nós vamos estar conformados à lei de Deus, agindo de conformidade com ela, não tem outra maneira. Questão de número 631. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o bem e o mal? Resposta: sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Questão de número 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade está fazendo o mal? Resposta: Jesus vos disse: vede o que quereríeis, que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis. Então, que façamos ao nosso próximo de maneira que nós gostaríamos que fosse feita para nós mesmos. Essa é a lei básica, não é? A lei básica de Deus. A gente agindo assim, a gente vai estar agindo com justiça, não é? E certamente vamos nos enganar menos. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontra ele, na lei natural, a regra dessa conduta e um guia seguro? Resposta: quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo mais. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse todas as coisas, essa voz que disse chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Fato. 634. Porque o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Resposta: já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Ver o item 115. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. A reencarnação, ou a encarnação, tem exatamente essa função, né? De nos mostrar, de nos dar discernimento das coisas, né? Não poderia ser de outra maneira. Você pega um cara e clausura ele num lugar, onde ele só apertar um botão ele tem água, se ele apertar outro ele tem comida.
Se ele apertar outro, ele climatiza o local com um ambiente agradável. Ele não precisa fazer absolutamente nada. O que vai conhecer da vida? Ele vai ter todo o conforto, não vai? Tudo que lhe é necessário. Diversão, comida, água, né? Lazer, tudo que lhe é necessário. Mas o que ele vai saber das coisas? Absolutamente nada. É por isso que o Criador permite que a gente dê com a cabeça na pedra para saber se ela é dura, né? A gente saiba a diferença entre estar transitando num lugar plano, escarpado, enfim. A gente tem que aprender essas coisas, né? Como é que o espírito pode ser guia do outro se ele não souber das coisas? Ele só pode ser guia do outro se ele souber que a ação que ele está fazendo, no que ela vai resultar. Senão ele não pode orientar aquele espírito. Consequentemente, ele tem que ter passado por aquela situação para poder orientar o espírito que ele é, do qual ele é tutor. Muito bem. Questão de número 635. As diferentes condições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural pareceria, assim, não ser uma regra uniforme. Resposta: essas diferentes condições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Explica Kardec a respeito dessa resposta o seguinte: as condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os lugares, e disso resultam para ele necessidades diferentes e condições sociais correspondentes a essas necessidades. Desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus. E essa lei, por isso, não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais. Aí que está a sabedoria. Né? Quando você faz da ficção sua necessidade, né? Ou se todo mundo faz aquilo e acha que é necessário, você também acha, aí você pode cair na esparrela de cometer um equívoco. Né? O que é convencional para todos nem sempre é necessário para nós. Né? E o que é uma coisa, uma necessidade fictícia, pode causar muito mal para nós também. Bom senso, né? E prudência, viu? Bom senso e prudência. O antigo dizia que bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. E é verdade mesmo, não faz mesmo. Né? Desde que o cara não tome 3 litros de água e coma 2 frangos, né? Não vai fazer mal mesmo. Questão de número 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Resposta: a lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre o bem. E o mal, sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Aqui tem um rodapé que diz o seguinte: as pesquisas sociológicas deram motivo a uma reavaliação em nosso tempo do conceito tradicional de moral. Entendeu-se que a moral é variável, porque o bem de um povo pode ser o mal para outro e vice-versa. Renouvier, entretanto, em Sciences de la Morale, a compara às matemáticas. É uma ciência que deve fundar-se em puros conceitos. Os sociólogos confundiram moral e costumes, mas ultimamente já distinguiram na confusão dos costumes uma regra geral, que é a aspiração comum do bem. Bergson, em Os 10 de moral e religião, estabelece 2 tipos de moral: a fechada, que decorre da coação social, e a aberta, que é individual e não se sujeita às convenções. A moral relativa é a convencional, enquanto a moral absoluta é ditada pela aspiração universal do bem, pela lei de Deus, gravada nas consciências. Conceitos. O fato é o seguinte:
Moral bem é bem em qualquer tempo, em qualquer lugar. E mal é mal em qualquer tempo e em qualquer lugar. O fato é isso. Independe da cultura, né? Tem lugar, por exemplo, que é nós, por exemplo, aqui no Brasil, nós somos a família patriarcal, né? Pai, mãe e filhos. Pelo menos o princípio básico da nossa sociedade é esse, até o presente momento. Não sei o que vai virar daqui para frente. Em outros lugares é matriarcal. Quem manda é a mulher. Inclusive tem um determinado local no Oriente, que eu vi uma reportagem a respeito, que os homens vivem numa casa e as mulheres e os filhos em outra. Quando ela quer ter uma relação sexual com o homem, ela vai lá e chama o homem, ele entra na casa dela, mantém relação sexual e depois vai embora. Depois expulsa o cara de casa. É desse jeito. Olha a cultura deles, é completamente diferente. Agora, diferentemente, para nós seria um escândalo, né? Não seria aceito na nossa sociedade, pelo menos até o presente momento, né? De maneira geral. O que é escandaloso para nós é regra para eles. O que é regra para nós é escandaloso para eles, né? Mas o fato é que mal é mal aqui e lá, independentemente da cultura dos povos, não é? Prejudicar o outro, mentir, roubar, corromper, enfim, qualquer coisa que você possa fazer no nosso país e que cause mal geral ou parcial, vai causar lá também. Não mudará. Questão de número 637. O selvagem que cede ao seu instinto, comendo carne humana, antropófago, é culpado? Resposta: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete frequentemente faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos seus instintos. Vamos marcar aqui a questão de número 638, com a data de hoje, que é dia 31/8/2015, para nós retomarmos, não na próxima segunda-feira, porque em função do feriado nós não teremos o nosso encontro de estudos, mas na outra segunda-feira, onde nós retomaremos o nosso encontro de estudos. A próxima segunda-feira é dia 7 de setembro. No dia 14, nós retomamos os nossos estudos normalmente. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito do que nós acabamos de estudar? Quer comentar, acrescentar, perguntar? Podemos encerrar, então? Muito bem, vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudar as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida.
queira ainda o vosso amor, que nós possamos ter a coragem necessária para honrar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes ao nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.